prestar solidariedade, né, diante desse acontecimento e vamos avançar, porque nós vamos falar também de Josué e trazendo Josué, um homem de coragem, um homem que, vamos dizer assim, entendeu o recado de Deus, que é uma das coisas que nós temos um pouco de dificuldade na nossa jornada de fé, não devemos ter, né? Mas sempre devemos estar alinhados, né? Com tudo aquilo que o Espírito Santo falou para as nossas vidas e ser sensível a essa voz e operar debaixo dessa voz, aonde precisa para uma compreensão, você fazer uma desassociar tudo isso, certo? E nós vamos entender o que é obediência debaixo de fé através da vida de Josué e fazer como, né, operar através desse, vamos dizer assim, dessa circunstância sobrenatural, implantar essas circunstâncias nos nossos corações ao ponto de sermos, vamos dizer assim, abastecidos por esse Espírito Santo que nos dá força, que nos dá poder, que nos dá coragem, que nos levanta, que nos dá motivo para viver e que aponta sempre para um posicionamento, uma forma futura. E eu estou aqui, tá, para viver esse momento, trazer para vocês um momento poderoso e grandioso, e quero também orar pela família dessa nossa querida e amada, que para que o Senhor possa estabelecer com o seu Espírito Santo algo muito poderoso para aquela família tão amada, tão amorosa, tão cheia de reciprocidade, tão cheia de, vamos dizer assim, coisas, eu acho que se eu for expressar aqui tudo, mas eu tenho certeza que coisas grandes o Senhor fez entre nós, como o texto vai dizer, coisas grandes o Senhor fez e por isso nós estamos alegres. Você está aí ou não? Você está preparado? Então, primeiro eu vou fazer uma oração inicial, tá? Prestando essa homenagem à nossa amiga. E logo em seguida vou orar pelo nosso momento. E posteriormente vamos avançar e falar daquilo que nós amamos. Se você está aqui é porque você foi conduzido por algo. Às vezes a nossa alma, ela tem uma vontade e acha que é por meio dessa vontade que nós estamos aqui. Não, o Espírito Santo quer fazer você cada vez mais progredir, né? Todos nós, através da sua palavra. E o único lugar onde ele expressa a sua mensagem é quando nós estamos diante da Bíblia Sagrada. Falando nisso, hoje eu achei uma Bíblia numa rua, sabe? Tava meio suja a Bíblia. E eu disse, meu Deus, naquele momento veio assim na minha mente. Na África, as pessoas têm assim uma dificuldade tão grande de encontrar uma Bíblia, gente. E essa Bíblia é toda jogada na rua. Mas eu peguei, mandei para um lugar que reforma e depois eu vou mostrar ela aqui para vocês. Amém? Então feche os seus olhos, vamos orar e interceder por essa família maravilhosa. Em seguida, nós vamos direcionar para o nosso estudo, vamos avançando. Amém, meus amados? Que Deus possa honrar a vida de vocês, encher vocês do Espírito Santo, trazendo paz, compreensão, discernimento no Espírito, para que Ele mesmo revele a você o desejo do seu coração, que é tudo o que Ele quer para as nossas vidas, é revelar a cada um de nós como quer. E eu tenho certeza que você está apto e preparado para fazer a vontade de Deus dessa terra e viver a palavra dele, assim como aqueles homens viveram. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer essa oração inicial em homenagem à nossa amiga e vamos, na verdade, à família, e vamos dar início a esse momento maravilhoso. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te rendemos graças porque o Senhor é maravilhoso. Bendito é o Senhor, Rei do Universo, que nos dará a oportunidade de estarmos juntos aqui em tua presença, Deus. Deus, nós te pedimos, Pai, que este momento o Senhor possa continuar enchendo o coração da família, da Ilka e todos os seus familiares, que ela possa, Deus, estar sendo preenchida, derramada, vamos dizer, que possa estar sendo
transbordado pelo teu Espírito Santo, que transborda sobre a vida daquela família, liberando tudo aquilo que o Senhor tem no teu coração: vida, paz, amor, graça, bondade, benignidade. Deus, que o Senhor possa enviar os teus anjos para aquele lugar e que ela possa, Deus, continuar sendo preenchida pela tua graça, pelo teu aprendizado, pela paz. Que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, possa colocar o teu filho, Deus, em um ambiente propício para que todos nós possamos, em um dia, nos reencontrar, Deus, porque nós entendemos que a tua graça é soberana e a tua graça chega ao ponto de cobrir, Deus, tudo aquilo, Deus, que o pecado promove sobre as nossas vidas. Por isso, nós acreditamos, Senhor Jesus, que o Senhor é um Deus poderoso, que pode sim ir, Deus, naquela família e preencher toda a família de conforto, de paz, de amor e de harmonia, de graça e de comunhão. E que o teu Espírito Santo possa ativá-los, Deus, para dar continuidade à jornada, à missão na qual o Senhor escolheu para cada um deles. Mas nós precisamos, Espírito Santo, que o Senhor possa encher e dar forças, Deus, para que todos possam prosseguir. Por isso nós clamamos a Ti que o Senhor seja, Deus, em nome de Jesus, direcionado a essas orações para aquela família e que eles possam receber da Tua bondade, da Tua misericórdia, do Teu amor e da Tua paz. Faz assim, em nome de Jesus. Abençoa, Deus, este momento maravilhoso em que nós vamos aqui proclamar a Tua palavra. Nós vamos, Deus, aqui adorar a Tua vida, porque nós sabemos que o Espírito é o que testifica, da carne para nada se aproveita. Mas são essas palavras que são Espírito e vida, e por isso nós queremos perceber como que o Teu Espírito se manifesta entre nós nesta noite. Entendendo, Deus, que a manifestação desse Espírito possa sim haver uma compreensão na nossa alma, na nossa mente, para que através das nossas vontades nós possamos expressar a Tua glória, a Tua honra, a Tua vida, a Tua cura, os Teus milagres. Por isso, usa os nossos corpos, Pai, para que nós possamos introduzir nesta terra somente a Tua verdade. É o que eu te peço, Santo Espírito, e já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você está aí ou não? Amém, amém. Glória a Deus, que bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Amados, vamos avançar. Vocês estão aí ou não? Não sei se vocês estão aí. Eu não sei se vocês estão bem. Eu sei que você está bem, porque só em você estar aqui, você já está bem. Então, nós vamos dar início ao nosso estudo hoje. Nós vamos falar da vida de Josué, obviamente, trazendo para as nossas vidas. Porque o que Deus colocou naqueles homens, colocou em nós. Por que que Deus colocou nele, colocou em nós? Porque Deus deu uma missão para cada um. Mas todo aquele que recebe de Deus a sua missão, expressa todos os frutos, tudo aquilo que ele coloca na vida daquele que escolhe para viver um verdadeiro propósito de vida, e não só um propósito, mas viver em obediência por meio da fé. E uma das coisas que este homem tinha muito era fé e era também obediente. Né? A vida de Josué, vamos dizer assim, ele já tem um testemunho, porque era uma pessoa que aparentemente, vamos dizer, humanamente falando, não tinha, porque tinha muitos líderes ali, muitos homens fortes no meio daquele povo, mas não tinha uma estrutura para poder avançar, humanamente falando, como um líder de milhares de pessoas. Mas Deus, ele tem um ponto que ele escolhe as pessoas, porque Deus é um Deus motivado pela obediência. Felipe, como assim? Deus é um Deus motivado pela obediência. Independente da forma de como você se posiciona, Deus entende o modelo pelo qual você se comporta diante da sua obediência e por isso ele age, porque ele age na sua movimentação. Josué era muito envolvido nisso. Josué, ele era um homem que se envolvia nas movimentações de Deus.
e não perdia tempo nas suas movimentações e também considerava muito a sua fé. E por isso foi chamado, né, foi ativado, vamos dizer, para viver essa experiência como um líder, né? Porque ele teve essa liderança que foi ungida por Deus, né? Ele cumpriu essa missão divina, né? De quê? De conduzir o povo de Israel até a terra prometida. Quer dizer, ele foi o homem que discerniu os três tempos, né? O tempo que era, o tempo que é e o que há de vir. Vamos dizer, ele estava ali dentro de uma circunstância de adversidade, foi colocado ali para se, vamos dizer assim, se aponderar de uma liderança e de uma presença espiritual e atravessar o povo para a terra prometida. E, obviamente, isso é cheio de tipologia, né? Porque o Egito é a era da escravidão, o deserto é a era do processo e a Canaã é a era da salvação. Então, todos nós vivemos essa jornada, sim ou não? Só que a Bíblia, ela sempre vai mostrar para nós o tempo de escravidão, o tempo do processo e o tempo da salvação. Só que muitas das pessoas vivem numa escravidão e ainda não precisaram passar por o processo, porque o processo, né, do deserto é sempre falando para você que você não está mais preso como um escravo, independente de como seja, não fisicamente, mas pode ser emocionalmente, ou de outra forma, ou de uma dependência, enfim, ou da forma de como você acha que pode estar sendo escravizado ainda. Mas quando Deus te tira dessa circunstância de escravidão, ele te coloca para que você possa viver uma vida de processo. Por quê? Porque o processo é avisar para o seu eu, vamos dizer, que você não tem mais necessidade de viver aquilo. Você está aí ou não? E agora você vai viver a dor de sair de um lugar na qual você era acostumado a viver. Você está pegando? E agora você tem que sim avançar. Avançar para quê? Para a terra prometida. E a terra prometida é uma terra que emana leite e mel, que é onde você descobre quem é o seu eu verdadeiro. A pessoa me perguntou ontem, estava aqui um casal, ele me perguntou sobre identidade, né? E por que as pessoas têm essa disfunção? Por que essas pessoas não reconhecem a sua identidade? Qual é o problema disso? Entendendo que há uma dificuldade, mas existe uma dificuldade mesmo, né? Porque Josué, ele independente das suas características, vamos dizer, obviamente era um homem forte, mas tinha homens mais fortes visualmente, vamos dizer, do que ele naquele povo, naquele meio, né? Então Deus não escolhe a pessoa pela sua força natural, mas sim pela capacidade de obediência e fé. Por quê? Porque quando Deus te chama, é óbvio que no chamado de Deus vai haver uma condição física. Só que você tem que entender que não é você que vai, é aquilo que você carrega que vai além de você. Só que nem todo mundo fala isso. Quando ele vê o tamanho da batalha, ele olha para o seu tamanho. Você entende ou não? Só que entenda, quando você tiver uma batalha, você não pode olhar para o seu tamanho. Se você olhar para o seu tamanho, você não vai. E ele era diferente, ele não olhava para o tamanho dele, ele olhava para o tamanho da sua fé e da sua obediência. Porque quando agimos debaixo de uma resistência espiritual, quando nós agimos debaixo de uma força maior, nós entendemos que o tamanho nosso não vai validar nada diante daquilo que tem para nós. Você entende ou não? Então, o que Deus quer? Deus quer te entender na tua compreensão espiritual, na tua obediência e na tua atitude. E é isso que Josué fazia e fazia muito bem. Por quê? Porque uma coisa é eu lidar com as minhas experiências, produzir as experiências por meio da minha mente, por conta dessas experiências, e ter medo daquilo que Deus faz para mim. Só que Deus não olha para as suas experiências vividas. Deus olha e vê as experiências que ele produziu em você antes da fundação do mundo. Por quê? Porque o pecado pode te promover um medo, mas o amor pode te promover uma força. E essa força é sobrenatural. O amor é transcendente. Então, por isso, que quando você é cheio disso, você vai ser cheio de Deus. O que é ser cheio de Deus? Ser cheio de Deus é estar tão preparado ao ponto de que fazer com que a alma não seja uma objeção para o seu avanço, para a sua ida, para a sua força, para a sua vitória, para aquilo que Deus quer fazer você fazer na sua vida. Por isso que nós não devemos parar, porque o nosso corpo é um mecanismo de atitude.
Obviamente, essa atitude precisa nascer no espírito e não na carne, porque quando nasce na carne, se limita. Você está pegando ou não? Se limita. E quando nasce no espírito, não tem limite. Por quê? Porque quem vai não é o corpo, quem vai é o espírito. E o espírito testifica da sua fé e não da sua força. Você entende? Então, tudo que você for fazer, eu ainda nem comecei, eu vou começar agora. Você está pegando ou não? Então, tudo que você for fazer na sua vida, você tem que ir com uma força espiritual. Quando nós entendemos tudo o que acontece na nossa vida, inclusive até a morte, nós somos congestionados de experiência. A experiência gerou momentos que eu precisei ver, que eu precisei sentir, que eu precisei cheirar, tocar. Isso foi uma experiência. Mas o espírito produz uma experiência espiritual. E o que é que isso quer dizer? Que as experiências te relembram momentos, mas o espírito te relembra uma eternidade. Então, sempre quando você for diante de uma experiência, essa experiência vai te gerar uma saudade que você quer viver novamente ou não precisa viver novamente diante da sua compreensão espiritual. E quando compreendemos espiritualmente as circunstâncias do espírito, nós somos transcendentes e estamos acessando o reino dos céus. Quer dizer, eu vejo você, não só aqui, mas vejo você na eternidade. Se eu não conseguir ver você na eternidade, tudo que você fizer por mim, você vai produzir um sentimento que talvez pode não haver perdão. Você entendeu isso ou não? Por quê? Porque o seu espírito passa, o seu corpo ele fica. E quem produziu as experiências em mim, o teu espírito ou o teu corpo? O teu corpo, porque foram as tuas atitudes. Mas o que é que eu tenho que acreditar mediante a minha fé? No teu espírito. Porque eu sei que eu vou te ver em corpo de glória, em um lugar onde não existe mais choro, nem morte e nem ranger. Nada, nada, não vai existir nada. Você está aí ou não? Então, Josué, voltando para lá, ele tinha essa compreensão espiritual. Ele tinha esse discernimento espiritual e sempre quis avançar diante das coisas que ele promoveu, né? Ele sempre teve esse modelo de avanço, ele sempre teve esse modelo, essa atitude espiritual. Então Deus escolheu ele para liderar um povo, escolheu ele para ser sucessor de Moisés, na verdade, né? Por quê? Mas não escolheu ele pela capacidade humana que ele tinha, né? Foi exatamente pela fé e pela obediência. Quer dizer, ele ouvia a voz de Deus em sua sensibilidade, não olhava pelas suas limitações humanas e prosseguia diante disso. Então ele foi junto com Caleb, né, para promover essa liderança, que foi exatamente um dos 12 espias, né, que foi viver Canaã, que foi espiar Canaã, e foram os únicos que trouxeram um relato positivo sobre a terra. Os outros todos trouxeram um relato negativo e não estavam alinhados e por isso prosseguiram e acabaram vivendo uma experiência muito forte no deserto, né? Então Deus ele vai escolher os obedientes e os que promovem fidelidade. Josué ele não era o líder mais, vamos dizer assim, evidente, né, humanamente falando, mas Deus escolheu por conta da sua disposição em confiar nas promessas que ele tinha para ele, né, mesmo diante dos desafios. Então, você pode ser fraco como você for, mas se você tiver disposição espiritual para fazer o que Deus te manda fazer, ele te usa e explora em você o seu máximo potencial. Você sabia disso ou não? Felipe, o que é isso? Por que Deus nos usa para explorar o nosso máximo, o seu potencial através das nossas vidas? Porque ele não precisa entender o tamanho da força do teu braço. Ele precisa entender o quanto você era obediente, o quanto que você tem fé para prosseguir. Todos os homens, sempre que vão tomar uma decisão, eles decidem pela capacidade visual, do tamanho que é aquilo, e ele vai olhar para a sua limitação. E por isso, ele não toma a atitude de fé. Por quê? O que é uma atitude de fé? É entender que o sobrenatural vai agir diante daquela atitude. Você entende isso ou não? Porque o que é uma atitude natural? É você compreender que aquilo ali só pode te esperar se for obediente aos teus limites.
vamos dizer, eu consigo levantar 1.000 quilos, mas diante de uma fé sobrenatural, eu posso levantar muito mais, porque quem vai produzir aquilo não sou eu, é o próprio Deus. E ele se responsabiliza por meio da tua fé diante daquilo que ele quer fazer. Você está pegando ou não? Então, às vezes, algo pode ser grande naquilo que você acha que pode ter ou que pode fazer. Mas você vai ver como que a história de Josué se reproduz através de uma fé e de uma obediência. E se reproduz mesmo, e não só se reproduz como válida, tudo de forma sobrenatural. Por que que acontece de forma sobrenatural? Por conta da sua crença, por conta da sua fé e por conta da sua obediência. Então, Deus, ele vai explorar o seu potencial mediante a sua atitude de fé. Porque Deus tem um potencial e você tem outro. Só que o seu potencial pode ser reativo nas tuas limitações. O potencial de Deus, não. O potencial de Deus é reativo no tempo dele, na ilimitação dele. Só que quando ele pega o seu, vamos dizer assim, a sua forma de operar e você abre mão do seu potencial, ele potencializa o dele na tua alma e posteriormente materializa no físico. Então, Josué não tinha a menor capacidade, porque as pessoas dizem, como que um homem desse poderia entrar em Jericó, que eu vou trazer isso mais para o final, e poderia simplesmente fazer um ato profético e tudo aquilo cair. Como? Por meio de obediência e fé. Não tem um outro motivo, porque a única forma para aquela cidade cair foi só por meio de um ato profético, e o ato profético é feito por meio da fé. Sem fé nada acontece. Você entende ou não? Então, isso Deus precisa provar a sua força na fé dele. Quem está entendendo? Então, a fé é o quê? É uma, vamos dizer assim, é uma forma de você provar a operação divina. E Josué é um modelo de que como Deus capacita aqueles que se rendem completamente diante da sua vontade. E ser rendido, gente, não é apenas você ir para um culto, não é apenas você ir ler a Bíblia. Ser rendido é deixar Deus expressar a sua vida em você. Mas para isso eu preciso ter vida em Deus. Então, o que é rendição? É eu literalmente pegar o meu corpo e entregar para Deus para que ele opere através de mim. Para isso, eu preciso ser rendido a esse ato. Sabe quando você é uma capa e vem o Espírito, desce sobre você e age sobre você e sem ele você morre? Isso é o que é rendição. Render não é você se ajoelhar. Render é você crer que quem faz em você é o Espírito que habita em você. Você entende ou não? Isso é rendição. Isso é o que as pessoas mais precisam. Só que as pessoas criam um paralelo. Infelizmente, eu preciso dizer isso. O que é um paralelo? Eu só tenho vida com Deus quando eu estou em um ambiente espiritual. Quando eu saio dele, minha vida volta para a alma. Então, isso não é rendição. Porque se render a Deus é pegar o seu corpo como sacrifício vivo e entregar para Deus. Para que, por meio desse sacrifício vivo, você morra e ele habite em você, para fazer de você algo e um modelo de expressar o espírito dele. Você está aí ou não? Ah, entender isso é meio forte, hein? Não sei se você vai pegar, não. Mas espero que você pegue. Você entende ou não? Então, isso é ser rendido. E ele era essa pessoa. Ele era rendido a Deus, né? Vamos lá em Êxodo. Deixa eu botar aqui a Bíblia aqui. Quem está pegando? Ó, Êxodo 33. Você está aí ou não? Olha. Estou, Felipe. Eu estou aqui, viu, Felipe? Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Ó, falava, versículo 11, tá? 33, 11. Falava o Senhor a Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se distanciava da tenda. Ele já estava pegando os modelos de Deus. Ele já estava vivendo o modelo de Deus. Como? Pegando. Isso é uma expressão de quê?
Isso é uma expressão de você ser uma pessoa que está preparada para modelar outra pessoa, para que já está se preparando para essa, vamos dizer assim, para essa próxima, como é que eu posso dizer, essa próxima liderança, para esse próximo movimento que Deus vai fazer através da sua vida. Se você não crê nisso, de milhares, de muitas pessoas que estavam ali, Josué era o único que estava à disposição de perceber como que Moisés se comportava diante daquilo que Deus fazia. Tem pessoas que não acreditam e Deus vai fazer algo grande. Eu quero profetizar na tua vida. Deus vai fazer algo grandioso na tua vida e você, porque você se prepara para aquilo que Ele está querendo fazer. Você está aqui por quê? Por que você tem essa busca espiritual? O que é que te motiva a isso? Eu vou te dizer o que é que te motiva. Uma promessa fez você ter essa busca, e por meio dessa busca, você está ciente, esperando no tempo que Deus vai fazer na tua vida, por meio dessa tua busca. Creia nisso, porque ninguém busca sem ter uma motivação no coração, entende? Uma motivação. O Espírito Santo incomoda as nossas vidas, crendo que lá na frente ele vai estabelecer algo grandioso que você vai fazer. Felipe, mas lá na frente quando? Pode ser daqui a meia hora. Você recebe uma ligação e tudo pode mudar na tua vida. Pode ser agora. Você entende isso? Então, lá na frente é isso. Esse é onde Deus surpreende as nossas vidas, é onde Deus começa a se mostrar através das nossas vidas. Você entende ou não? Lá em Números, no capítulo, bota lá, no capítulo 27, 18. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 27, do 18 ao 23, vai dizer assim, ó. Então disse o Senhor a Moisés: toma a Josué, filho de Nun, homem em que há o Espírito, veja, e põe a tua mão sobre ele. Você está pegando ou não? E põe a tua mão sobre ele. Apresenta-o perante a Eleazar, o sacerdote, e perante a toda a comunidade, e dá-lhe os mandamentos da presença dele. Põe sobre ele a tua autoridade para que ele lhe obedeça toda a comunidade dos filhos de Israel. E ele se apresentará perante Eleazar, o sacerdote, o qual ele constituirá, segundo o juízo de Urim, para que era onde eles tiravam a sorte, perante o Senhor, sob a sua ordem, eles e todos os filhos de Israel serão sob a sua ordem entrarão. Então, o que é que acontece aqui? Isso aqui, porque assim, Deus, Josué, Moisés, ouviu a palavra do Senhor para que ele pudesse honrar o seu sucessor. E hoje é uma das coisas que mais existe de resistência na nossa igreja hoje. O que é promover um sucessor? É algo muito delicado. Por quê? Porque tudo que ameaça a natureza caída, ela cria uma resistência. Tudo que ameaça, você precisa estar rendido para isso. E Deus chama e diz, eu já vi pastores rejeitar o chamado de Deus para o filho e viver em nenhuma progressão, ao ponto do filho ter que procurar uma outra congregação. E foi dito, e foi falado isso para a pessoa, que a pessoa deveria, que o momento da pessoa tinha terminado e que o filho iria fazer a sucessão dele para que a igreja pudesse expandir. Ele criou resistência no seu coração por conta do ego e acabou que o quê? O filho foi para onde? Ficou lá no banco, assistindo o culto. Uma pessoa totalmente sendo vibrada por Deus, ficou assistindo o culto. E foi tão forte, tão intenso ao ponto do filho sair da igreja e ter que congregar em outra igreja. Você entende isso? Por conta de uma resistência. Aí vamos dizer, como que as pessoas vão ter o espírito de Moisés ao ponto de abrir mão da sua liderança para dar liderança a outro, sem nenhum ego, sem nenhum orgulho, sem nada disso. É o que a nossa igreja está faltando. Pessoas que passaram do seu tempo ainda estão permanecendo por conta do ego. Mas tudo tem um tempo. Deus tem um tempo para tudo, um tempo para começar e um tempo para terminar. Na verdade, em tudo na nossa vida tem isso.
mas no dia de começar, ele começa. Ele faz o que ele tem para fazer. Você está aí ou não? Então foi isso. E a partir daí, aí Deus estabelece uma promessa, a terra prometida, né? E implanta ali coragem a Josué, né? Porque quando Moisés morreu, Deus deu ali a Josué a responsabilidade de liderar o povo de Israel, né? É tanto que o livro de Josué, ele começa diante de uma promessa, diante de uma renovação. E Deus vai dizer, né? Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Assim como fiz com Moisés, vou fazer contigo. E ali ele recebe uma ordem de Deus. Para quê? Para conquistar a terra prometida, juntamente com o povo de Israel. E aí é óbvio que ele vai entrar ali em terra desconhecida, né? Só que o que era que ele caminhava? Ele caminhava debaixo de uma promessa. Aí eu vou te dizer, quantas promessas você recebeu de Deus? E será que você está sendo direcionado a essa terra desconhecida para debaixo de uma palavra ou debaixo dos seus limites? Aí eu vou te dizer, você quando está em terra estranha, porque o ser humano, ele em tudo introduz, em tudo ele coloca a mente dele, ele deposita a mente dele naquele ambiente que ele está. O ser humano, ele é fácil em depositar sua mentalidade, sua mente, suas memórias, suas experiências, num ambiente em que ele entra. É fácil, isso é natural, porque nós estamos vivos, nós vamos fazer isso. Só que nós nunca conseguimos ter uma compreensão espiritual acerca do ambiente na qual nós estamos inseridos. Por quê? Porque quando nós deixamos nossa mente ali, nós internalizamos tudo. Quando nós deixamos nossa mente ali naquele lugar, nós internalizamos tudo na nossa vida que produz naquele lugar. Então, tudo que produz naquele lugar, nós internalizamos, porque nós deixamos a nossa mente naquele ambiente. E se aquilo tiver uma correlação com sentimento de culpa, com sentimento de medo, com sentimento de outras coisas, isso vai produzir por conta daquele ambiente. É isso que nós não devemos fazer. Por isso que você precisa ter discernimento no espírito, de saber qual é o ambiente que você deve ir, o ambiente que você deve estar, se você vai internalizar aquilo ou não. Isso são experiências promovidas. Foi como a pessoa me fez a pergunta ontem. Como é que eu vou acessar a vida do outro sem conhecer a minha vida? Eu disse, porque você tem que conhecer a sua, porque você tem que saber das suas trilhas neurais, você tem que saber sobre suas experiências passadas, porque se você não souber das suas experiências passadas, as suas experiências presentes lhe levam e lhe lembram as suas experiências passadas. E é só isso que a alma quer. É só isso que o inimigo das nossas almas quer. Fazer o quê? Fazer você lembrar das suas experiências passadas para que você possa produzi-las no presente e que possa viver com elas para o futuro. E por isso você não tem vida em si. Só que você tem que quebrar as suas experiências passadas para entender o que é uma experiência com Deus, para que essa experiência possa explodir dentro de você, ao ponto de você ser livre de não precisar recordar de experiências passadas por causa de experiências presentes. Você está pegando ou não? Ah, você não está aí não, hein? Esse ponto faz você usar o seu máximo potencial em Deus. Porque é óbvio, qualquer circunstância vai te lembrar de coisa que nem você mesmo lembra. E se você tiver firmado na rocha, se você tiver firmado em Deus, eu te garanto uma coisa: as experiências presentes não vão mais te lembrar de experiências passadas, porque em tudo você vê Deus. E como que eu faço, Felipe, para em tudo ver Deus? Você precisa ser livre das experiências passadas. Agora, você precisa ter consciência delas. Porque quando você lembrar... Entenda, gente, tudo vai vir para te lembrar do teu passado mais doloroso. O inimigo das nossas almas trabalha exatamente para isso. O que é a distração espiritual? É fazer você ser lembrado de experiências passadas, você trazer presente e gerar um problema. É só isso. Só que quando você é rendido a Deus, nada mais te movimenta, a não ser por uma atitude de progressividade. A não ser que você vá usar aquilo para crescer, nunca para subtrair. E experiências passadas
gostam muito de te lembrar a culpa que você teve quando você fez aquilo que não era para ter feito. E aí vai te deixar você, aqui no Ceará a gente chama de brocochô, vai deixar você mole. Você tá aí ou não? Por quê? Porque nós não podemos mais viver debaixo disso. Você vive debaixo de um Deus poderoso, um Deus que te pediu para você avançar. Ainda que você veja um mar grandioso na sua frente, você tem que levantar os seus braços e dizer: eu vou avançar. Eu não sei qual é o tamanho do teu obstáculo, eu não sei qual é o tamanho da objeção que você pode estar produzindo em si, que não quer avançar, mas eu quero te dizer que isso não está no teu controle. Quebra isso, se aquebranta e coloca no controle de Deus, porque Ele vai fazer na tua vida. Ele é um Deus que resolveu morar em você para fazer através de você aquilo que Ele escolheu para você fazer. E se você quiser fazer no lugar dele, você vai fazer igual a Adão. Vai plantar e vai colher. Planta pouco, colhe pouco, planta muito, colhe muito. E sempre sentindo falta daquele, da sua identidade, do seu eu verdadeiro, daquilo que você produz naturalmente por conta da essência. Você está pegando? Então Deus, ele sempre vai treinar os seus escolhidos. E quando ele dá uma missão, ele também garante, vamos dizer, que a sua presença vai estar com aquele líder escolhido. E se você é um líder escolhido, pode ter certeza, Deus vai estar presente em tudo que você faz, assim como ele fez com Josué. O que foi que ele fez? Ele treinou. E ele não só treinou, como ele também deu uma missão. E se ele te dá a missão, ele garante estar com você em todo o percurso da sua missão. Por quê? Porque você foi escolhido por ele. E Josué, ele foi chamado como? Para ser forte, assim? Para ser corajoso. Sim ou não? Confiando em Deus. Só que nunca nas circunstâncias. Imagina o que esse homem via na frente dele. Imagina se não for Deus diante daquela perspectiva sobrenatural acerca de algo que estava caindo na sua frente, que estava desmoronando na sua frente. Como que algo desmoronando na sua frente você vai acreditar que Deus está ali? Por quê? Porque na sua visão, na sua ótica, você vai sempre aqui, o desmoronar é porque você tem uma lembrança do que é desmoronar. O teu espírito não vê como você vê. O teu espírito, ele te promove a fé. Ele te promove uma circunstância na qual você não conhece por conta do pecado, mas pode expressar por conta da fé. Você entende ou não? Então, tudo que é desmoronar para você é porque seus olhos alcançaram. E se os seus olhos alcançou aquele resultado, é porque uma vez foi produzida uma experiência. Ou pelo que você viu, ou pelo que você ouviu. Ou pelo que você sentiu, ou pelo que você viveu. Só que Deus, ele não produz as experiências mediante as suas experiências. Porque ele tem uma experiência e um modelo de operar na tua vida. Você crê nisso ou não? E o modelo de operar na tua vida é sobrenatural. E o que é algo que você pode dar uma palavra e aquilo pode se movimentar, porque as tuas palavras vibram. Você sabia disso ou não? A tua palavra vibra. A tua palavra produz um resultado. A tua palavra tem um poder de mudar qualquer ambiente, inclusive o ambiente da tua casa. A tua palavra, o som, a forma de como você coloca, a entonação vocal sua, tem poder de mudar a realidade dos fatos. E se sua entonação vocal for entonação de medo, você vai produzir medo. Se tua entonação vocal for uma entonação de sucesso, você vai produzir sucesso. Como que você se posiciona para que aquele ambiente precisa vibrar? Porque tudo é energia e tudo vibra. Quando tu fala, tudo está vibrando. Se eu falar muito alto, tudo isso aqui vai tremer por conta de uma vibração. Você entende ou não? Ou você nunca vê aquele som papocando, tudo na sua casa se batendo? Isso é uma vibração. Isso é um modelo de vibrar. Mas nós temos isso, porque Deus fez todas as coisas através de uma palavra. Ele deu uma palavra para Josué: seja forte e corajoso, aonde tu estiver, eu estou contigo. Isso vibrou dentro dele.
E isso começou a manifestar dentro dele. E ele começou a viver aquela vibração, aquela voz, aquela palavra. E aquilo fez nele produzir ser além do que ele estava vendo. Ser além das serpentes que ele via no deserto. Ser além das mortes que eram produzidas no deserto. Dos desafios, da dor, da sede, da fome. É quando aquilo vibra de uma forma tão positiva ao ponto de você viver nesse vibrato. Você está aí ou não? Isso é poderoso. Por que é poderoso? Porque nós precisamos se agarrar na vibração dessa voz que nós não só sentimos, como percebemos, mediante a nossa fé. Quem está aí? Porque Deus é Espírito. E Deus não se coloca na condição do que você vê, mas sim do que você sente, do que você crê. E Deus promoveu muitas palavras na vida de vocês, como produziu resultados onde vocês conseguiram se perceber naquilo do que ele realmente gostaria de fazer. E Josué foi isso. Ele foi treinado. Ele teve todo um processo. Para quê? Para viver a expressão dessa voz. Porque Deus, ele é um Deus que faz isso. Ele diz lá em Josué, vamos aqui em Josué, no 1, 5. Josué, capítulo 1, verso 5, vai dizer, veja, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei e jamais te desampararei. Você entende ou não? Então, o que Deus fez com Moisés, fez também com ele, porque ele honrava Moisés. Entende? E é honrar os escolhidos de Deus. Josué honrava Moisés e logo em seguida ele foi honrado por Deus. Porque quando honramos aqueles que são usados por Deus, Deus nos honra também. Porque entenda, quem está em você está também nele. Deus não é disfuncional, ele não tem duas imagens. Se você pegar o que eu estou te dizendo, você muda a sua vida hoje, na compreensão do que relaciona a um todo. A um todo. A qualquer tipo de disfunção que você enxerga no outro. Você pode mudar isso para sempre. Porque Deus não é disfuncional. Por que a inveja distorce? A inveja distorce a imagem de Deus na sua vida. Porque você vê Deus em você diferente do que você está vendo no outro. Não dizendo que você é uma pessoa invejosa, entenda. Mas a inveja, ela produz isso. Por quê? Porque ela está enxergando Deus nela diferente de como enxerga no outro. Sendo que o mesmo Deus que está nela está em você. Então, todo o amor que você dedica a você, você está dedicando ao outro. Era o que ele fazia. Então, se ele produziu tanto amor para Moisés, é porque ele já sabia do que estava nele. E como Deus entendeu que o mesmo que estava nele estava em Moisés, Deus só fez honrá-lo na substituição. O problema é que as pessoas querem mais estar no lugar do outro do que no seu lugar. Quando elas não aceitam o seu lugar, elas jamais têm poder de acessar o lugar do outro. Por quê? Porque Deus precisa ser um com o dois. Você está aí ou não? Não sei se você entendeu isso não. Isso é muito forte. Deus é um com dois. O mesmo que está em você, está nele. Se você querer o que é do outro, é porque você não aceita o que está em você. Essa é a forma de Deus expressar. E em tudo. Na gratidão, no amor, em tudo. Por quê? Porque quando eu me amo, eu tenho a capacidade de amar o outro. O que é uma pessoa humilde? É uma pessoa que reconhece a vitória do outro. E por que ela reconhece a vitória do outro? Porque quem fez o outro vencer foi Deus. E onde está Deus? Nela também. Então ela reconhece a sua vitória em si, vendo a vitória do outro. Aí Deus se transforma dois em um. E ele te produz os resultados da mesma forma que produziu no outro. Ah, você não entendeu, não. A capacidade do outro é a sua capacidade. Porque Deus não é um Deus diferente. Ele não tem duas imagens, ele só tem uma. Ele é um só.
E ele produziu uma capacidade no outro. A capacidade do outro foi produzida também em você. Você entende? Ah, Felipe, então quer dizer que tudo que o outro tem, você pode ter acesso. Porque o que está em você está também no outro. Por isso que ninguém pode produzir um sentimento de inveja. Você entende ou não? E Moisés e Josué, ele tinha esse relacionamento com Moisés, ao ponto de receber de Deus o mesmo que Moisés recebeu. E Deus chegou para ele e falou: eu faço com Moisés, eu faço contigo o que fiz com Moisés, porque o que está num está no outro. E Deus abre essa sucessão, obviamente, debaixo de um propósito, e que de distintos diferentes. Mas o que Deus fez com um, fez com o outro. Você está entendendo? Mas Deus fez um pedido para ele no verso 7, que diz assim, ó: tão somente esforça-te e ser muito corajoso, certo? Cuide em fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido. O que é que Deus coloca aqui? Eu só te peço uma coisa. O que é que Deus pede para nós? Ele só pede que você faça. Só para você se esforçar para fazer. Por quê? Porque o Espírito ele precisa de uma atitude física para ele manifestar. É quando você dá um passo que o Espírito aparece. É quando você impõe suas mãos que os enfermos são curados. É quando você declara que o Espírito se manifesta. É quando você anda que ele se movimenta. Parado, o Espírito não se manifesta, porque não tem uma atitude. Quando você para o seu corpo, você está dizendo que o seu corpo não tem nada dentro. Porque ele não tem um mecanismo de movimentação. Felipe, mas minha alma não suporta. Por isso eu vou ficar parado. Mas o que é que você está dizendo? Você está dizendo que sua alma não suporta, o seu corpo paralisa porque não tem um espírito para operar. E Deus precisa desse esforço para isso. Então Deus ele pede isso para você, que você se esforce e seja corajoso. E aí quando você faz isso, você põe à prova o que você carrega. E o que você carrega se estabelece, potencializando a sua atitude. Você não está aí, não. Ah, não sei se você pegou isso não, hein? Deus pede para você que você seja forte e corajosa. Quando você é forte, se sente forte e corajosa, você põe à prova o que você carrega. Não é a sua força, não. É o que você carrega. Sou forte, você é forte. Sou corajoso, você é corajosa. Eu ponho à prova o que eu carrego. E quando eu ponho à prova o que eu carrego se estabelece sobre mim. E vai potencializar a atitude espiritual. Para quê? Para que o seu esforço possa materializar no físico a sua atitude. De quê? De fé, de potencializar. Você pegou ou não? Fui didático? Para você entender? Você tem algo em você. Se você não declarar, você não potencializa o espírito. Se você não agir, você não potencializa o espírito. Se você não for, você não potencializa. Moisés, ele tinha uma grande dificuldade de potencializar o espírito nele. Por isso que ele usava a força dele, ele era meio desobediente. Porque Deus pedia só para ele levantar as mãos e falar. Ele pegava e tacava o cajado, o madeiro, vamos dizer assim, na rocha. Deus pedia para ele só levantar as mãos, ele voltava e ia questionar a Deus como era que ele ia abrir o mar. Você entende? Tudo ele questionava. Por quê? Porque quando você tem uma atitude de fala, o espírito potencializa. É como se ele endossa aquilo que você faz. Porque no falar, você produz energia. E o espírito não consegue produzir energia você calado. Você impondo as mãos, você tendo atitude de movimento e de fazer. Ah, eu não vou fazer isso não, pode dar errado. Pode dar errado e ter o medo de fazer. Você não está potencializando o seu espírito. Faça pela fé que você potencializa o espírito e o espírito vai te provar que o que você está fazendo já deu certo.
Porque a fé é a certeza das coisas que eu não vejo, não é assim? Sim ou não? Então, eu agindo, o espírito potencializa. Eu sem agir, o espírito se torna impotente. Quando eu não vou agir pelos medos, vamos dizer, a alma, ela cria uma objeção entre o espírito e o seu potencial. Então, quando que o espírito potencializa? Quando você age com uma atitude de fé. E a sua atitude põe à prova o que você carrega. Quem está pegando? Não, Felipe, mas eu estou parado. Você não expressa o potencial do espírito parado. De forma alguma. Não consegue. Por isso que você tem que ter uma atitude de fé em tudo que você vem a fazer. E aí Deus vai fazer coisas grandes na sua vida. Se Deus mandou você ir, vá. Se Deus mandou você fazer, faça. A mente, ela é boa nisso. Procurar um obstáculo para poder tomar a decisão. O que é isso? Primeiro você pensa, depois você sente, depois você expressa. A mente é isso, ela é boa nisso. Mas se você sentir, discernir no espírito, os seus pensamentos, eles sempre vão colocar uma limitação, é sempre. Pessoas que são exponenciais, elas não deixam o pensamento criar objeção antes do fazer. Ela faz, depois é que vai pensar. Entendeu? Ela primeiro tem atitude de fé é essa. Eu vou fazer, depois eu vou pensar. Por exemplo, todas as pessoas que têm esse processo de resistência emocional, elas têm uma dificuldade no fazer. Mas experimente fazer que você vai mudar a sua realidade emocional. Você muda. Por quê? Porque você experimentou algo que você nunca teve coragem de fazer. Foi o que Davi fez, é o que Josué faz, é o que Moisés fazia em determinadas circunstâncias. Ele criava a objeção e fazia depois do criar a objeção. Já Davi não. Davi sempre ia, depois era que pensava. Deu certo, deu. Quem fez, louvado seja Deus. Você está pegando? É dentro dessa realidade que nós devemos se encontrar. E aí, diante disso, Deus estabelece Moisés, que aí ele já vai caminhando para Jericó, né, para aquela cidade, só que Deus vai e coloca ali os israelitas para atravessar o Rio Jordão. Ali é o batismo, né? Quer dizer, é sair de uma vida de pecado que separa de Deus para uma vida de salvação. É o batismo de todos aqueles que estavam no deserto, que nasceram no deserto. Muita gente é assim, né? E foram batizados na nuvem e no mar, né? Só que todas as pessoas que passaram pelo mar, muitos, quase que todos, morreram no deserto. E nasceram muitos no deserto. Os que nasceram no deserto foram batizados na nuvem, mas também foram batizados no Jordão, quando Josué atravessa ali o Rio Jordão, para quê? Para se preparando para entrar na Terra Prometida. E isso revela, né, essa separação de uma vida de pecado para uma vida de salvação. Né? Isso tipifica a Deus. Você está pegando ou não? E aí vamos dizer assim, é uma obediência que vai ativar essa fé criativa. Por quê? Porque Josué, ele não apenas confiou nas promessas de Deus somente, vamos dizer, mas também ele teve uma obediência muito radical. E essa obediência, por causa dessa obediência, ele testemunhou muitos milagres. Entende? Que Deus fez na vida deles. E aí é quando Deus é exaltado, né? É quando Deus se revela diante daqueles que produzem uma obediência de forma radical. Por quê? Porque os líderes devem caminhar pela fé. Se você é líder, você tem que caminhar pela fé. Entende? Então, a travessia do Jordão ali mostra que Deus responde essa fé e concretiza. Entende? Que as ações, elas não podem, nenhuma atitude pode ser feita no homem, não é produzida. Eu sei que você pode entender isso de forma natural, mas eu quero trazer essa compreensão para você espiritual, que nenhuma atitude do homem, certo? Ela pode ser produzida diante de um resultado natural. Não era o que ele fazia, ainda que a gente possa fazer isso, certo?
as nossas atitudes vão ter uma estatística, e essa estatística pode produzir um resultado natural. Ok. Mas as atitudes daqueles homens não tinha eles não faziam esse cálculo. Eles faziam o quê? Eles produziam uma atitude mediante algo que não tinha lógica. O que é? A lógica é diante de tudo aquilo que nós compreendemos como uma verdade natural. Então, se eu jogar, se eu botar esse peso nessa balança, porque eu sei quanto pesa esse peso, vai pesar tanto. Eles não tinham essa lógica nas suas ações. Não dava você de ficar de frente com o mar, estender suas mãos, o mar abre. Não tinha lógica. Então, como é que a gente vai vencer Jericó? Um grito, vamos arrodear 7 vezes, no sétimo a gente dá um grito bem alto, e desse grito a terra vai cair. Não tem lógica. Você entende isso? Humanamente falando, não. Mas isso é a expressão de uma fé sobrenatural. Não sei você, mas se você fez isso, nos pequenos detalhes, você viu muitas coisas acontecendo. Só que o ser humano não pratica isso. Eu posso te dizer uma coisa, em um ano, se você praticar isso, vamos botar assim, uma vez por mês é muito. O ser humano ele não pratica essa fé sobrenatural. Eu vou sair da minha casa hoje e Deus vai fazer algo que os meus olhos não vão compreender. Eu quero profetizar na tua vida que você vai sair da sua casa esses dias, ou todos esses dias, crendo que Deus vai fazer coisas tão maravilhosas que os seus olhos não vão compreender. Por quê? Porque você estabelece a lógica. Deus confunde a tua lógica. Para quê? Para fazer de você alguém grandioso, alguém que crê, alguém que é obediente, alguém que tem uma fé extraordinária nele. Você entendeu isso ou não? Então, nós sempre fazemos as coisas produzindo, colocando o nosso resultado na frente. Mas Deus faz a sua vontade. Deus produz a sua vontade, produz o seu modelo. Para quê? Para confundir essa realidade natural. Por que, que ele faz as coisas fracas, das coisas fortes confundir, das coisas fracas confundir as fortes? Por que, que eles fazem das coisas loucas confundirem as sábias? Como? Não tem lógica. Mas Deus não é um Deus que trabalha em cima de lógica. Entende? Os nossos fatos não são os fatos de Deus. Por isso que Jesus veio para quebrar toda objeção natural e dizer que você tem uma fé tão real que o que você pode fazer são coisas maiores do que as deles. As dele. No fim disse isso, quem está dizendo isso não sou eu, quem disse isso foi ele. Sim ou não? Mas por quê? Quando nós saímos do limite da lógica. Então saia da sua casa crendo que o seu potencial físico e natural não chega nem perto do potencial que Deus quer expressar através de você. Você é canal. Entende? Você é fonte e não é dreno. Você tá aí ou não? Ah, você não tá pegando não, hein? E Deus, gente, Deus, ele é exaltado diante disso. Quando você tem essa fé, você exalta o Senhor. Existe uma maneira de adorar o Senhor debaixo de uma prova de fé? Não existe. Você quer adorar o Senhor? Tenha uma fé sobrenatural. Tenha uma fé, tenha uma entrega extraordinária debaixo daquilo que você crê. Eu creio que isso é isso e isso é isso. E vai acontecer. Porque não é sobre o que eu faço. Não é sobre o potencial de limite que eu tenho. É sobre aquilo que eu carrego. Porque você põe à prova o que você carrega. Não por barganha. Porque você não pode fazer por troca. Porque quando você faz por troca, você já está perdendo o seu potencial. A troca é coisa da sua mente. Você entende ou não? Primeiro Deus sonda o teu coração. Depois ele estabelece o que ele quer fazer. Só que quando ele vai sondar o teu coração, ele vai ver no seu coração que você está fazendo por atitude de fé e não por atitude de troca. Por quê? Porque você não está esperando. Quando você espera algo, você espera com base em quê? Nos seus modelos de experiência. Mas quando você crê, você não espera diante do seu modelo de experiência, você deixa ele fazer.
Aí quando ele faz, ele te surpreende. É assim ou não é? Não sei se você já viveu uma experiência de Deus te surpreender. Eu já vivi. Mas todas as vezes que eu vivi experiências de Deus me surpreender, antes desse dia, eu tive uma atitude sem esperar o que ia acontecer. E não esperava mesmo. Não esperava mesmo. De forma alguma. Quantas vezes eu fiz isso? Na verdade, em 2020 eu vivi experiências muito fortes de ter que fazer isso a todo momento. Aí, claro, não só de experiências nesse ponto, mas experiências de outros modelos de jejum, de oração, de um monte de coisa. Eu vivi uma experiência, por quê? Porque estava na pandemia, né? E aí a gente estava, muita gente, muito tempo dentro de casa, e foi um dos anos mais espiritualizados que eu vivi na minha vida. Você está pegando ou não? Em termos de leitura, de jejum, de oração, eu continuo vivendo isso. Mas esse foi um dos anos mais, esse foi o ano mais espiritualizado da minha vida. Aí a vida natural começou a reagir e aí aconteceu muitas coisas. Obviamente eu vinha me preparando, né? Mas nunca que imaginava que ia haver uma pandemia. Uma pandemia, a gente ia se fechar e graças a Deus foi momentos incríveis. Então é isso. Atitudes de fé. O que é atitude de fé? É você fazer algo entendendo que somente Deus consegue te surpreender. E por incrível que pareça, meus amados, ele sim surpreende. Você está pegando ou não? E aí, quando lá em Josué capítulo, vamos lá, Josué capítulo 3, você está pegando aí ou não? Do 14 ao 17 vai dizer assim, ó. Partindo o povo de suas tendas para passar o Jordão, levavam os sacerdotes e a arca da aliança diante do povo. Quando os que levavam a arca chegaram ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na beira da água, ora, o Jordão transbordava todas as suas ribanceiras diante de todos os dias da colheita. Pararam-se as águas que vinham de cima e levantaram-se numa muralha. Veja, uma muralha muito longe da cidade de Adã, que fica do lado de Zeratã, e as águas que desciam do mar de Arabá, que é o mar de Salgado, né? Foram de todas foram de todo cortadas. Então passou o povo bem em frente de Jericó. Nessa passagem aqui, eles entraram para Jericó, e ali Deus começou a fazer um processo. Um processo de quê? De eles esquecerem a lógica natural. Deus começou a fazer daquele povo que eles fizessem, Deus ordenou que eles fizessem um ato profético, que eles poderiam, naquele momento, sair da lógica dos fatores. Você imagina pessoas arrodeando, crendo que aquilo ali ia cair. Se veja no lugar daquele povo. Isso é atitude de fé. Isso é atitude de coragem. Nem todo mundo faz isso. Nem todo mundo faz isso. E você pode fazer isso e estabelecer na sua vida. Entendeu? Então, o que é isso? Né? Isso foi uma força maior que eles produziram mediante uma fala. Essa fala produziu uma atitude, essa atitude foi feita e produziu um resultado. Por quê? Porque é aquilo que eu falei antes. Quando você fala, você vibra. Quando você vibra, algo sente. Aquilo que é sentido recebe a energia e essa energia é concretizada. Deus criou todas as coisas no falar. Ele não tinha uma marreta, ele não tinha uma enxada, ele não tinha nada disso para poder fazer a terra, não. Ele só fez falar. E nessa vibração vocal, todas as coisas foram feitas. Aonde esse verbo, essa fala, saiu de dentro dele, porque já estava nele, que é o mistério oculto de Deus, é Cristo, se tornou carne e tabernaculou entre nós. Você está aí ou não? Por quê? Porque ele materializou o Filho mediante a sua fala. O que é? O Filho estava nele. Sim ou não? O Pai, o Filho e o Espírito. E mediante a fala ele vibrou. Na vibração da fala ele produziu o Filho. E o Filho veio por meio de uma fala e entrou em Maria, onde ela ficou perturbada porque viu um anjo e o anjo se apossou dela e ali ela teve um filho. E esse filho foi Cristo, que foi materializado no tempo. Tudo por meio de uma fala. Haja, você foi feito.
haja, as coisas foram feitas. Você fala, você declara, você se levanta como, amado? Eu declaro, profetizo em nome de Jesus, que hoje será o melhor dia da minha vida. E quem vai fazer é o Espírito Santo de Deus. E quando termina o seu dia, você é grato pelo que ele fez. Ah, mas não foi ao meu alcance. Não está ao teu alcance mais nada, porque você morreu, você esqueceu. Ah, você não está aí não, hein? Você está pegando ou não? Então, tudo está debaixo da vontade de Deus, porque tudo está ao alcance dele. Nada deu errado na sua vida, mas talvez você passou a noite anterior pensando nos limites que serão estabelecidos na manhã seguinte. Você entende ou não? Só que entenda, o dia, quando você chega, para dentro da sua casa e agradece pelo seu dia, o próximo dia é o que vai, vamos dizer assim, se prontificar de dar os resultados dele. Os seus pensamentos não mudam, não alteram, vamos dizer, no sentido que eu estou dizendo, é de medo, né? Ah, os meus pensamentos não alteram o outro dia. Eles saíram daquela terra, foram para Jericó e a rodeavam durante 7 dias. O primeiro dia não alterou o segundo não alterou o terceiro, mas o sétimo alterou o oitavo. Você entendeu ou não? Mas eles fizeram todos os dias. Por quê? Porque nós não temos certeza que eles fizeram o primeiro dia e agradeceram o primeiro dia. Fizeram o segundo e agradeceram o segundo, fizeram o terceiro e agradeceram o terceiro. Mas no sétimo, ok, Deus deu uma ordem, um ouviu, mas todos fizeram o mesmo processo, crendo que aquilo ali ia acontecer. Então, se você sente de Deus que você tem que fazer algo, faça, amado. E produza sua fé. Pode ser no primeiro? Não, seja grato pelo primeiro, ainda que não tenha acontecido. Mas eu tenho certeza que uma hora Deus vai produzir aquilo que ele deseja produzir através da tua vida. Isso é o Deus que você carrega dentro de você. E ele vai fazer. Mas você precisa falar. Você precisa chegar nos lugares, você precisa profetizar, você vai dizer, hoje é o melhor dia da minha vida, hoje Deus vai fazer coisas grandes. Não canse. Faça isso de forma incansável. Todo dia que você acorde, você declare sobre o seu dia. E no final do seu dia, não pense sobre o outro, porque o outro se prontifica de dar os resultados de si. Entende? Do mesmo dia. Mas o teu dia se encerra quando você agradece. E agora você se prepara para o próximo dia. E dê nome para o seu dia. Você está pegando ou não? Então era o que ele fazia. Eles fizeram ali. E quando eles fizeram tudo aquilo, eles entraram dentro desse processo de obediência. E por quê? Porque Deus ele instrui os seus filhos. Deus instrui você. Quem está aí? Ó, vai lá em 1 Coríntios capítulo 1. Bora aqui, ver. Só para você ver uma coisa. Deus ele faz isso. E ele vai fazer isso na sua vida. Não sei se você crê, mas ele vai fazer. 1 Coríntios, no capítulo 1, do 27 ao 28. Olha o que aqui diz o texto. Veja. Deus escolheu as coisas deste mundo. Aqui vai dizer as coisas vis deste mundo, né? E desprezíveis as coisas que não são, para aniquilar as que são, para que ninguém se glorie perante ele. Você está aí ou não? Em outra tradução, né, vai dizer que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar as sábias. Quer dizer, Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. O que é que Deus quer dizer isso? Que se não for feito conforme o modelo dele, a forma não é feita. Você entende ou não? Porque tem que ser do jeito dele. E Deus usa você para expressar o potencial dele, para que quando você consiga, você dê glória a Deus, porque o potencial expressado foi feito por meio dele, e não da sua força. Porque a sua força produz orgulho, produz limite. E por que orgulho? Porque você vai batendo. Quando você não consegue, você arranja desculpas, você não aceita. Aí sua força tem um limite. Aí Deus vai te quebrando, te quebrando, te quebrando, te quebrando, até você expressar o potencial dele. Porque se ele escolheu o teu corpo, ele escolheu para expressar o seu potencial. Você está aí ou não?
Ah, você não está aí não, hein? Você pegou ou não? Então, o que é que eu quero te dizer? Que você tem essa vida, essa força, essa coragem de Josué. E por meio dessa força e dessa coragem, Deus está te usando para expressar, através de você, coisas grandes nessa terra. Coisas poderosas nessa terra. Então, se prepare para algo grandioso que Deus vai fazer na tua vida. 2025 será o melhor ano das nossas vidas. Eu declaro e profetizo no nome de Jesus, 2025 será um ano de profundidade. 2025 será um ano de glória sobre as nossas vidas, de compreensão e discernimento espiritual. O mundo não vai nos distrair com as coisas do mundo. Nós já temos uma palavra que firma os nossos pensamentos. Tudo isso que está acontecendo, isso é mecanismo para algo que está para acontecer nas nossas vidas. Entenda, meus amados, vão arranjar uma desculpa para o arrebatamento. Creiam nisso. Tudo está se movimentando para isso. Creiam nisso. Vão arranjar um modelo, um mecanismo. Essas palavras são vivas. Essas palavras não erram. Está tudo se concretizando. Vão arranjar um modelo para uma desculpa para o arrebatamento. E eu quero te dizer uma coisa. Você vai ver coisa ainda. Já estamos vendo coisa. Tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos, isso é modelo. Estão criando modelos e mecanismos para algo que está para acontecer. Eu não sou muito de comentar essas coisas. Eu não sou muito de falar nisso, porque eu só creio na Bíblia. Mas pode aparecer qualquer coisa aqui no céu para mim, porque eu conheço o que está aqui, no nosso céu, nisso que está o nosso alcance visual. Porque eu não creio pelo que eu vejo, eu creio por essas palavras. E essas palavras eu vejo, mas elas são espírito e vida. Então, tudo aquilo que me mostra aos meus olhos, diante de um mecanismo que está diferente do que está aqui, eu já entendo. Então, entenda uma coisa: você vai ver coisas. 2025 é um ano onde nós vamos ver muitas coisas estranhas acontecendo. Você entende isso ou não? Mas eu quero te dizer que você só deve carregar uma coisa: essas palavras. Não se preocupem, não temas, porque essas palavras, já te disse, todas as coisas passadas, as coisas presentes e as coisas futuras. Então, o que você vê vai ser fichinha. Quando eu vejo gente assustada com isso, né? Eu já tenho uma concepção de entender que aquilo ali já é um mecanismo que vai se estabelecendo e que vão provar isso. Eu vou lhe dizer, vai acontecer muitas coisas. O arrebatamento da igreja está próximo. E vão mudar o contexto de tudo isso. E as pessoas vão acreditar. Porque antes disso vai ter um ensaio muito forte nos céus. E as pessoas se ocultam. Você vê ou não? Você está observando ou não? Que as pessoas se negam em falar, sabendo o que é. Que as pessoas não conseguem falar. Não estou falando de extraterrestre, não, viu, Mato? Mas as pessoas se negam em falar. As pessoas todos sabem o que é. Mas conhecem essas palavras. Vai se cumprir. O que os nossos pais não viram, nós estamos vendo. Vai se cumprir. Deus vai vir. E a única forma de justificarem um arrebatamento, primeiro precisa ter um ensaio. Se vai ficar gente, vai ter que ter um ensaio. Você entende ou não? E o ensaio nós vamos ver. Porque Deus vai vir nos levar, vai levar os santos da igreja. E eu tenho certeza que você está aqui, que você está aqui, que nós estamos aqui, e nós vamos para esse tempo glorioso e poderoso, que é a experiência que nós vamos viver com o Senhor. E vamos voltar para este lugar com Ele, né? Montado num cavalo branco, vamos guerrear e vencer, e aí nós vamos para a glória e viver o reino de Deus que se estabelecerá nessa terra. Amém? Glória a Deus. Deus é poderoso. Ó, 2025, eu vou fazer um processo muito forte. Eu vou fazer uma mentoria. Vai ser um encontro por semana. Já montei. Eu vou anunciar isso.
certo? Vai ser um sábado, a mentoria vai ser 12 por 12 e o Shabat. Eu vou anunciar isso. Um sábado inteiro e nós vamos trazer os livros, tudo que eu vivi na prática, as experiências que eu vivi para discernimento, para tudo, eu vou colocar os livros que eu li, eu vou fazer isso. É muito doloroso, mas é gratificante. E eu queria acompanhar esse momento com você. E eu vou colocar essa mentoria, eu vou disponibilizar no sábado de livros, de tudo, e no final eu vou disponibilizar um livro muito poderoso com vocês, mas enfim, se preparem para isso. Eu vou trazer, vai ter exercícios, nós vamos ter processos, vamos viver experiências incríveis, mas será um encontro por sábado. Eu não sei se você está disponível para viver essa experiência, tá ou não? Glória a Deus, que bênção, que bênção. Então, o que é que nós vamos fazer? Eu vou lançar esse processo, essa mentoria, e aí vocês se preparem, porque vai ser muito poderoso, e eu já estou vendo que vai ser muito precioso. É 2025 que nós vamos fazer isso. Felipe, o capa capa continua. Fogo no céu, eu tenho certeza. Você está aí ou não? Quem pegou? Você tem a vida de Josué. Tudo que Deus entregou nessas escrituras, elas só estão aqui porque nós conseguimos viver. Você entende? Só que nós precisamos ser mais intensos, mais fortes. Temos que crer mais. Temos que viver mais intensamente no Senhor. E eu tenho certeza que coisas grandes o Senhor vai liberar sobre as nossas vidas. Por quê? Porque ele precisa entender que o potencial dele está ao teu alcance. E no que você vai fazer diante desse potencial? Ele sabe, porque ele sonda os nossos corações. E ele tem um potencial grandioso. Mas no dia que chegar o momento, no dia que chegar a hora, Deus vai fazer. Eu conheço muito a minha vida. E tem coisas que Deus quer fazer que eu sei que ele não fez porque ainda não estou preparado para aquilo. E eu relato ao Senhor. E eu consigo ver o momento da minha falta de preparação para chegar nesse ambiente. Eu consigo olhar ao meu redor. Eu olho para todo o contexto familiar. Eu olho para tudo, para os meus filhos, olho para minha esposa, eu entendo todo o discernimento eu tenho. E tenho paz com isso. Por quê? Porque ele vai fazer no tempo certo. O quê? Expressar o seu potencial mais além. Você entende ou não? E tem coisas que nós somos despertados todos os instantes. Por isso que nós temos que se entregar mais, ser mais intenso, abranger mais, para que todos os que estão em nossa volta possam expressar os seus potenciais. E Deus, assim, ele faz. Você entende ou não? E tem coisas que Deus quer expressar ainda mais. Porque, assim, Deus é um Deus que não tem limite para as circunstâncias. E ainda que isso seja o suficiente, ainda tem potencial para ele expressar. Entende? Em termos de quê, Felipe? De um contexto abrangente. Mas ele escolhe se ele, o tamanho que ele quer e o tamanho que ele quer. Mas a gente sente que ele quer fazer mais e você vai ter que se quebrantando, vai ter que se quebrantando. E nesse quebrantar, ele vai agindo e fazendo o seu modelo. Então se prepare para coisas grandes que virão. Tá certo? Somente aqueles que estiverem preparados para viver um ano de intensidade espiritual. Amém? Feche seus olhos e vamos orar para que nós possamos encerrar esse momento grandioso. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Deus, por essas palavras. Obrigado, Santo Deus, pela vida de cada um dos que estão aqui presentes, Senhor. Que o Senhor possa expressar a tua vontade, a tua graça sobre a vida dos teus filhos. Que o Senhor envie anjos para os lares dos seus filhos. Que eles sejam constrangidos e surpreendidos pelo que o Senhor deseja fazer na vida de cada um. Ó, grande Deus, que o Senhor possa surpreendê-los. Que o Senhor possa ministrar na vida deles, que nós sabemos que o Senhor pode, mas que o Senhor alcance as almas, que eles possam ser flexíveis, Deus, se despir das suas verdades para alcançar o desejo, o mistério da tua vontade sobre a vida deles. Ó Espírito Santo, abençoa as nossas vidas. Produz em nós, Deus, o resultado da tua salvação. Produz em nós a compreensão do reino de Deus, para que nós possamos expressar essa compreensão no tempo. Deus, produz em nós
uma didática, uma fala profética acerca das coisas do fim, Deus. Deus produz em nós uma sabedoria do alto. Nós sabemos que a sabedoria do homem não tem valor, mas sim a sabedoria que vem de ti, que tem valor. Que o Senhor possa derramar uma porção de sabedoria sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Deus, estabelece cura para aqueles que precisam de cura. Estabelece, Deus, prosperidade para aqueles que precisam de prosperidade. Deus, que todas as portas possam se abrir para aquelas circunstâncias que ainda possam estar fechadas. Nós não terminamos o ano, Deus. Por isso, nos surpreende, Deus, com poder e grande glória. Que a tua graça, que a tua honra se estabeleça sobre a vida dos seus filhos, para que eles possam honrar, Deus, aqueles que precisam de honra. Obrigado, Santo Espírito, que o Senhor, Deus, possa produzir resultados incríveis, Deus, nesses dias. Que esse ano ainda seja um ano glorioso, continue sendo um ano abençoado e que todos nós possamos desfrutar e dar glórias a Ti pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. É o que eu te peço, Santo Espírito, e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus amados. Eu amo a vida de vocês. Glória a Deus. Quinta-feira nós estamos aqui. Amém? E vamos trazer coisas grandes para as nossas vidas. E aí, nós vamos estabelecer um tempo, vamos começar a convidar as pessoas para o capa a capa e seguindo adiante, porque a palavra de Deus não tem fim, não pode cessar, tem que ser constante. E vamos avançar. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe a todos vocês. Tchau, tchau, gente. Felipe, você tá aí? Felipe? Olha só, eu devo estar ficando maluca, mas não por esse vídeo, porque essa pode ser a última chance de você aprender.